estamos aqui na 6ª edição do programa Entender Condomínio, que é um programa voltado para você que quer saber mais sobre obras, sobre inadimplência, sobre os contratos, não é mesmo? Apresentado por Débora Brito e ele, Paulo Roberto Melo. Estamos recebendo aqui hoje dois grandes síndicos de grandes condomínios. Estamos recebendo a Isabel Cristina e o Marcelo Cicoli. Sejam bem-vindos, Isabel e Marcelo. Obrigada. Muito obrigado. Débora, você sabe que ser síndico é muito difícil, né? E muitas vezes o síndico tem a sua profissão, não é síndico profissional, ele tem a sua profissão e aí tem a Assembleia de Moradores, ele é pegado de Cristo, né? E vira o síndico do condomínio. Débora, você sabe que com isso é muito importante o síndico estar preparado, estar qualificado. E estamos recebendo aqui esses dois síndicos. Ô Marcelo, o que você faz? Qual a sua profissão antes de ser síndico? A minha bagagem é na área de consultoria internacional, ajudando empresas estrangeiras a fazer negócio no Brasil, especialmente empresas do segmento médico, hospitalar, empresas do segmento farmacêutico, e até sou síndico de um prédio na área de saúde, que é o Centro Clínico Sudoeste, e também sou corretor de imóveis. E Isabela, qual que é a sua atribuição, o seu trabalho no dia a dia? Eu sou nutricionista, eu tenho uma clínica no Shopping JK, né? Trabalho com consultoria também com os municípios na área da educação e agora que estou também como síndica do Top Life, Taguatinga. É algo bem complexo, né? Você como síndica do Top Life, quais são as suas principais dificuldades? As principais dificuldades é realmente vícios de obra, não recebemos ainda todo o empreendimento da MRV, temos algumas dificuldades, né, com a questão das obras ser concluídas para poder estar recebendo. Então eu tenho várias dificuldades lá hoje com a parte elétrica, hidráulica, a parte de jardinagem lá de fora porque a bomba não funciona. Então está tendo essas dificuldades ainda da MRV entregar o empreendimento completo para poder realmente estar recebendo o empreendimento e o condomínio tomando de conta. Isabel, eu gostaria de te perguntar uma coisa, aproveitar que você está nessa fase, né, da implantação e perguntar quais foram as providências que o condomínio, porque a gente sabe lá que o Top Life ele tem várias torres, né? Isso. E essas torres elas são individualizadas, não são com CNPJ próprio, com o síndico, né, da torre, não é assim? Não, lá tem dois, né? Existe o Top Life de Águas Claras e de Taguatinga existe dois, que é o Long e o Miami. O Long, a convenção deles é diferente, é um síndico para cada torre. Então lá são 6 torres, são 6 síndicos e um geral. No caso do Miami é diferente, eu tenho um subsíndico em cada torre e um síndico geral que sou eu. Então existem 2 Top Life. 2 Top né? Life de Taguatinga. De Taguatinga, de Taguatinga. Né? Porque tem também um em Águas Claras. Em Águas Claras. Então são 3, né? Isso. E você está no Miami, então, Estou no Miami. Né? Ótimo. Na realidade, eu gostaria de saber de você como que você trabalha dentro de uma gestão com tantos subsíndicos. Eles participam, eles estão presentes? Então participa, a gente tem grupo no WhatsApp, tem um e-mail institucional que é do condomínio. Então, as decisões eu sempre estou passando para eles, pedindo as opiniões, eles me demandam, vamos supor, eles têm uns grupos com cada morador da sua torre, e aí eles trazem para a administração, o subsíndico, o que os moradores estão reclamando, ou tem vezes que alguma coisa, um vazamento urgente, a gente fica sabendo mais rápido pelo WhatsApp, porque um já comenta no WhatsApp, o subsíndico já passa para a administração. Então tem essa parceria dos moradores junto com o subsíndico junto com a administração. Nas reuniões, todas as reuniões eles são solicitados a presença, tem uns que justificam, porque todos também têm seu trabalho, né? Tem a sua vida pessoal e seu trabalho, mas sempre tem algum subsíndico que está atuando, está participando, quando um não pode, outro participa, e aí faz um resumo, a ata eu passo para todos estarem passando para os moradores. Ótimo. Então, nessa fase de implantação tem, né, ocorrido a participação de todos os gestores. Isso. Agora, vocês já relacionaram os problemas, né, que numa fase de implantação, não é não, Marcelo? Eu queria até que o Marcelo comentasse um pouquinho em relação a isso, mas a gente sabe também que nessa fase os problemas são mais evidentes, né? Você já tomou alguma providência? Tem vício na construção? Vocês já identificaram
algum defeito na entrega? Como que funciona isso lá? O que acontece? Na última assembleia, montamos uma comissão de recebimento, né, com representantes de cada torre. Então, são 3 pessoas por cada torre, mais o subsíndico, para verificar o que era visível. A questão de uma pintura, a questão de um acabamento ruim, a questão da parte elétrica que estava visível, está mal instalado. Então, foi tirado fotos e foi montado um relatório. Então, tem um relatório de cada torre, né? E aí, nesse relatório foi colocada a conclusão, a introdução, a opinião do que tem que fazer, o que está faltando, se tem que pintar a fachada, se não tem, sobre os elevadores, que hoje eu tenho 2 grandes problemas lá, que são os elevadores e os interfones, né? Então, foi colocado isso no relatório. Reunimos todos os relatórios, convocamos uma reunião com a MRV, com representantes da MRV e entregamos os relatórios. Então, eles estão pontuando o que está nesse relatório e vem cada torre fazendo o que foi solicitado. Isso porque constava ali no memorial descritivo, enfim, no contrato, que a MRV entregaria com os interfones funcionando. E com os elevadores. Isso, tudo funcionando. Então, a gente tem essa dificuldade de não só isso, como outras coisas, uma bomba que está estragada, um portão que está estragado. Então, a gente vai notificando e vamos passando para a MRV estar resolvendo. Ótimo, hein, Paulo? É algo assim bem complexo, né? O síndico que mais sofre é o síndico que recebe o condomínio, é o primeiro síndico do condomínio. A princípio ele teria mais tranquilidade pelo fato de pegar tudo novinho, mas aí ele tem que fiscalizar, ele tem que verificar isso daí. Ô Marcelo Sicoli, qual que é o seu condomínio? E você teve algum problema com relação à obra, algum problema algum resquício que eles deixaram, que eles não concluíram, alguma coisa desse tipo? Sim. O prédio que eu trabalho como síndico há 5 anos, ele já tem 13 anos. E a etapa inicial dele, que foi em 2004, 2005, eu não participei, nem como condômino, nem como síndico, muito menos porque eu assumi em 2012. Mas, por incrível que pareça, apesar dos quase 13 anos que temos, como falei, ainda permanecem muitos problemas com a construtora. Nós temos muitas ações judiciais, algumas promovidas em 2009, outras promovidas ainda aqui no ano de 2016, e repito, um prédio de 13 anos. Então, nós temos um legado muito negativo, de forma geral, deixado pela construtora. Mas eu friso, até para esses síndicos que estão assumindo condomínios novos em fase de entrega, que muitas vezes aqueles problemas que eles estão verificando, não necessariamente a pessoa precisa associar com uma má-fé da construtora, porque até um imóvel que já tem bastante uso, ou imóvel novo, às vezes tem problemas que você só vai poder constatar a partir do momento que você utiliza o vaso sanitário, utiliza o chuveiro, começa a andar naquele piso, usa os elevadores. Então esses problemas só são constatados no momento que você começa a usar. E até friso também aqui para nossa colega, que tem muitos prédios que, apesar de às vezes ter muita gente disposta a colaborar nesse processo de entrega do imóvel, vale dizer que a gente ter ajuda como síndico em condomínios de forma geral, eu acho que é uma coisa muito rara. Então, no síndico que trabalho, dificilmente a gente vê uma ajuda externa, e nós temos agendas diversas, que às vezes essas pessoas que vão fazer a entrega, vão receber a obra, apesar de terem bastante boa vontade, às vezes elas não têm qualificação técnica. Então, eu acho que é muito importante, e às vezes é até uma coisa que sai muito barato frente à tranquilidade que isso vai gerar nos próximos anos, a segurança que isso vai gerar nos próximos anos. Então, tem equipes de engenheiros civis, engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, no caso dos elevadores, que podem fazer uma verificação, emitir um laudo, e isso dá uma segurança muito grande e um custo muito baixo frente à tranquilidade que isso gera. Então, é uma sugestão que eu registro aqui, que além dessa comissão de moradores, que vocês contratem uma empresa de engenharia para que possa também, de forma técnica, receber essa obra. E quando você assumiu o condomínio, tinha algum problema? Tem algum problema ainda a ser resolvido? De mais relevante, Paulo, que eu frisaria, e isso inclusive já foi noticiado recentemente em vários canais da imprensa, é que o Centro Clínico Sudoeste é o maior prédio comercial do bairro Sudoeste, que para os ouvintes de fora de Brasília vale dizer, é o 8º bairro mais rico do Brasil.
o Sudoeste ele fica a poucos metros aqui do nosso estúdio e hoje o Centro Clínico Sudoeste, com mais de 90 empresas em funcionamento, ele é uma realidade num bairro que cresceu muito, que tem muitos frequentadores. E a questão de estacionamento, como é crítica em qualquer lugar, não deixa de ser crítica no nosso prédio comercial também. E é agravada especialmente para uma área de 150 vagas que nós temos, que está parada desde 2010, quando essa área foi construída, 150 vagas, que essa área não é usada, ela não é limpa pela construtora, que é a proprietária ainda dessa área, então fica a cargo do condomínio ter que efetuar a limpeza, e tem gastos expressivos, tem energia envolvida nisso aí, e não paga as taxas de condomínio. Então, é como se a gente tivesse 1/3 dos apartamentos, que são as frações ideais, que não pagam a taxa de condomínio. Então, isso é uma coisa ainda mais crítica. Mas, tendo em vista decisões judiciais recentes, até de 2016, a gente já sabe mais ou menos qual é o valor dessa dívida atualizada e vamos tentar, num acordo, que essa dívida seja trocada por imóveis. Então, eu acredito que em setembro a gente já vai ter um desfecho definitivo desse problema, porque soluções paliativas a gente já teve ao longo desses anos. Então, como eu tenho falado com os representantes da construtora, prédio que tem 13 anos, repito, a gente não quer mais solução definitiva, a gente quer solução paliativa, a gente quer uma solução definitiva para que resolva para sempre esse problema. Inclusive, Marcelo, você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da saúde financeira do condomínio, né? A gente sabe também que quando, em matéria de inadimplência, é muito tênue a questão da entrega do imóvel, da entrega das chaves, da cobrança da taxa condominial, né? Tudo isso é promovido pelo condomínio, juntamente com os prestadores de serviços que fazem esse trabalho de assessoria contábil e administrativa, né? Então, você, por exemplo, Isabel, você sofre algum tipo de prejuízo, já sofreu, ou pode contar para nós a sua experiência nessa situação da inadimplência, se realmente a MRV, que é a construtora, ela paga a taxa condominial, e se não, o que vocês têm feito, qual é a metodologia da administradora para apurar se realmente aqueles condôminos já receberam as chaves ou se houve algum distrato, né? Se aquela unidade já está pronta para pagar a taxa condominial através do proprietário, né? E não pela construtora mais. Hoje o condomínio já está com inadimplência de 10%, né? A gente estava dando uma olhada na planilha orçamentária, estamos com mais de 70 mil já de inadimplência. E assim, pela convenção, a construtora tem que pagar 30% dos apartamentos que ainda estão à venda. É uma dificuldade que a gente tem hoje. E isso, com certeza, traz transtorno para a administração, porque cai a nossa questão financeira. Então, ela paga direitinho, não tem problema nenhum com a construtora de estar pagando. Só que ela paga 30% do valor do condomínio. Então, vamos supor, se um condomínio lá em média 230, ela paga 30% desse valor. Então, tem essa dificuldade, mas em questão de pagamento, eu não tenho problema com ela. Ela paga certinho. Questão também do que a gente dos relatórios que foi entregue, a gente está tendo uma parceria com eles para eles estarem resolvendo, mas e a gente tem essa dificuldade assim, a construtora fala que já entregou a chave para o morador foi lá, fez a vistoria no apartamento, não recebeu ainda, mas a construtora fala que já está na responsabilidade dele, aí ele fala que não. Então a gente tem alguns casos assim, que o pessoal jurídico já está entrando com ações, tanto contra a construtora, contra também o proprietário, para resolver quem vai pagar. Então, já tem várias ações já na justiça para poder resolver essa questão dessa inadimplência. Porque tem esses casos que já saiu do sistema da MRV, que está no proprietário, que ele já teria que começar a pagar, só que ele entende que ele não recebeu a chave ainda. Então, a gente pede isso oficialmente para a construtora e aí a gente está entrando com as ações para poder resolver, porque o condomínio está sendo prejudicado com essa inadimplência. Débora Brito, isso daí é um caso sério, né? Vamos lá, a construtora paga 30% da taxa de condomínio. Agora eu vou te perguntar uma coisa, Isabel, a construtora tem 30% também, tem também a mesma fração também na hora de votar? Não, além de não ter essa mesma fração, eu ainda tenho vários problemas, tipo assim, corretores lá o dia inteiro, e suja o corretor, coloca em instabilidade a questão da segurança, porque traz várias pessoas, abre as salas
ficam entrando nas áreas de lazer. Então, eu falo, sempre eu estou batendo isso na MRV, vocês pagam 30%, só que, na verdade, vocês é como utilizar 100% aqui, porque a quantidade de corretores que ficam entrando e saindo do condomínio é muito grande. E vejamos isso no futuro. Vejamos daqui a 5 anos, os apartamentos foram entregues, aí tem o seu João que quer vender, o apartamento que está desocupado para vender, está à venda o apartamento do seu João. Aí ele vai lá no condomínio e fala assim, não, eu quero pagar 30% também, porque a MRV pagava no início, por que eu não posso pagar? O apartamento eu não estou usando ele. E aí, como é que fica isso, Débora Brito? Paulo, acaba sendo, né, que é um transtorno de forma geral, porque quem elabora essas convenções, via de regra, é a incorporadora, é a construtora. Então, ou seja, eles fazem a bel prazer, da forma como eles entendem que realmente deve ser feito, até porque há um estudo sobre a utilidade daquele imóvel, né, daquele empreendimento. Então, a convenção ela tenta também regulamentar toda essa questão da utilização das áreas comuns, né? Então, como vai ser a questão da assembleia, são as regras de convivência, né? E principalmente as regras de uso dessas áreas comuns que vão estar previstas. Então, a não ser que realmente os condôminos queiram participar dessa fase, né, ou alterar uma convenção e um regimento interno, isso exige um quórum especial de 2/3, e tem algumas convenções que estabelecem o quórum dentro desse limite, né? E também, Paulo, existe a questão dos condomínios que recebem o empreendimento ainda sem convenção, e aí sim eles poderiam estar elaborando esse instrumento, levando no cartório, registrando, porque é um instrumento extremamente formal, né? Então, caso haja realmente uma incompatibilidade, aí o Marcelo pode também falar um pouquinho aqui para os nossos telespectadores sobre essa questão de convenção e regimento interno, porque o condomínio dele já tem 12 anos, né? E é muito comum que ele não se adeque mais à realidade do imóvel. Então, nos empreendimentos recentes, você tem aí o momento, né, de elaboração e registro dessa convenção, que se dá via de regra pela construtora, e já depois que o empreendimento é todo entregue, que há uma rotina e que vai se usar esse instrumento, né, junto com o regimento interno, aí você verifica que ele não se adequa à realidade, não é verdade, Marcelo? Perfeito, doutora Débora. Na verdade, a gente vai passar por esse dilema até associado com o que eu estava falando minutos atrás, porque no nosso caso a gente vai ter que fazer uma revisão total do quadro de áreas, porque essas 150 vagas que a gente imagina que vão ser agora efetivamente incorporadas, mas parte delas vão ser comercializadas, então vão ser imóveis autônomos, e parte dessas vagas elas vão ser incorporadas ao nosso estacionamento rotativo. Então eu não sei realmente se vai virar um imóvel, 80 vagas vai virar um imóvel único, ou se essas 80 vagas vão virar área comum do prédio. Então nós vamos ter que fazer essa revisão toda do quadro de áreas, uma revisão da convenção de condomínio, e eu, como sou muito detalhista realmente, então ao longo de todos esses anos, sempre que eu vejo algum item que eu vejo que não está mais adequado à realidade do prédio, que não está mais adequado às leis vigentes no país, que mudaram bastante ao longo desses 12 anos. Então eu tenho um documento lá que eu vou sempre anotando no Word, frases, parágrafos, eu leio um artigo, eu vejo, isso aqui tem que ser incorporado na nossa convenção, isso aqui tem que ser mudado. Então já tem um documento de mais de 6 páginas, que quando formos fazer essa revisão, que eu acredito que vai ser no final desse ano ou no início do próximo, a gente já vai tentar incorporar. E é um prédio com 139 salas, então todo mundo sabe que é muito difícil conseguir reunir todas essas pessoas. A gente tem tirado certidão de ônus dos 139 imóveis, até mesmo para nos certificar quem são os atuais donos daqueles imóveis, e para nossa surpresa, muitos que a gente achava que era de determinada pessoa não é. E o que a gente vai pensar, no meu caso são 139 salas, aqui no caso da colega ela falou 1.320, então é praticamente 10 vezes maior em termos de unidades, então que a gente vai estudar até essa questão da assembleia aberta,
Porque existem condomínios com 6 unidades, 20 unidades, mas no nosso caso 139 unidades, a gente não vai conseguir reunir 2/3 das pessoas numa assembleia única. Então, eu já li bastante a respeito desse tema de assembleia aberta, aí tem algumas linhas que dizem que é legal, tem outras linhas que dizem que não é, então você pega procuração, não pega, mas certamente é um assunto que está na nossa agenda e no final de 2016 ou início de 2017 a gente inevitavelmente vai ter que tratar, que é a revisão da Convenção de Condomínio. É uma realidade, né, Paulo? Infelizmente, essa ausência de participação do condômino em assembleias. O Código Civil, as convenções estabelecem quóruns especiais, Paulo, para poder aprovar determinados temas, né? E o condomínio, como ele tem essa natureza peculiar de arrecadação, de verba ali para poder administrar as áreas comuns, que é o bem de todos, né? Ele depende realmente de uma energia, de uma participação efetiva, quer dizer, influencia diretamente na própria valorização do imóvel. E aí o condômino que não participa, Paulo, é justamente aquele que depois reclama, reivindica, né? E tem ainda aquele que é inadimplente, não paga a taxa condominial, mas quer um condomínio com iluminação, ele quer as áreas comuns todas limpas, né? E tudo isso tem um custo, tem um gasto efetivo. Vocês trabalham com orçamento, né? O orçamento de vocês é elaborado pelo corpo da administração ou vocês têm terceirizadas que participam desse momento da elaboração e depois se apresenta em assembleia para aprovação? Como é que funciona? Por favor, primeiro a Isabel vai falar um pouquinho, depois o Marcelo contar para nós e os nossos telespectadores. Como o nosso empreendimento era novo, né, e a primeira assembleia foi em abril, e aí já existia uma empresa terceirizada que foi contratada pela construtora para ser como síndico naquele momento. Então, a previsão orçamentária desse ano, né, que tem validade de 1 ano, foi montada pela empresa. E agora com a realidade do condomínio, que aí realmente no próximo ano, na próxima aprovação da planilha orçamentária que vai ter a participação do corpo técnico, ver o que realmente estava previsto, que tem que continuar ou aumentar ou diminuir e fazer essa revisão na planilha. Então, essa planilha foi montada pela empresa que já estava lá no condomínio, até porque o condomínio como era novo, então entrou primeiro uma síndica e depois teve outra síndica e depois que eu entrei. Então, já pegamos essa planilha montada, levamos para a Assembleia na época, foi aprovada essa planilha orçamentária e agora na próxima que a gente quer fazer uma revisão e colocar dentro da realidade mesmo do condomínio. Até porque, como foi falado, é 1.320 unidades, hoje não tem aproximadamente quase 500 apartamentos ainda que está em processo de venda ou em negociação com a Caixa Econômica. E eu não tenho, no máximo, 600 pessoas, 600 apartamentos habitado. Então, ainda tem uma dificuldade, assim, cada ano vai ter que rever essa planilha porque tem os custos, né? A questão do gás encanado, a questão da água, então tem várias coisas, aumentar o quantitativo de pessoas da limpeza, porque vai ter mais pessoas utilizando os corredores, então vai ter de rever essa planilha orçamentária. E também, a cada apartamento vendido, a gente consegue receber 100%, né? Então, isso também ajuda na questão da nossa planilha orçamentária, porque a gente tem esse furo hoje por causa dos 30%, por ter essa quantidade ainda de apartamento à venda. Então, quanto mais vende-se apartamentos, né? Aí eu não sei se eu brigo com os corretores, porque está entrando para vender, ao mesmo tempo eu fico feliz porque está vendendo, e aí a gente vai ajudar o condomínio e a gente pode pensar, vamos supor, todo mundo pagando, até diminuir o valor do condomínio, entendeu? Ou então beneficiar o condomínio com algumas benfeitorias. Então... exato, show de bola, parabéns, Isabel, eu acho que é isso mesmo. O síndico ele tem que ter essa proatividade, tem que ter essa ação e sempre, primeiro, manter o que existe. Segundo, se possível, melhorar também, de acordo com a vontade dos condôminos, de acordo com a vontade do conselho, dos subsíndicos também que fazem a sua gestão. Parabéns, viu, Isabel? Continue esse trabalho. Marcelo, e você, como é que é lá o condomínio seu, essa questão? Paulo, a propósito, uma curiosidade para os nossos telespectadores, eu acredito muito nessa questão de sincronicidade do universo. Então, ano passado,
eu estava dando uma entrevista até mesmo para você e para a doutora Débora, numa rádio que fica próxima aqui do centro de Brasília, e a gente estava falando sobre gerador e, por coincidência, acabou a luz no bairro inteiro, que é um dos maiores bairros aqui de Brasília, que é a cidade de Taguatinga. Falando de gerador e acaba a energia, que eu estava comentando sobre um gerador de energia que a gente tinha comprado para o prédio. E, por coincidência, estou falando isso porque hoje, exatamente, nós vamos ter uma assembleia no meu prédio e a gente vai discutir, entre outros tópicos, exatamente essa metodologia de compra, metodologia de cobrança de taxas de condomínio. Mas, historicamente, a gente está fazendo hoje a mudança da administradora de condomínio. A gente tinha uma, estamos mudando para outra. E, normalmente, essas administradoras de condomínio, aqui no Distrito Federal, há várias empresas bastante qualificadas e experientes. Normalmente, elas orientam, ajudam o síndico passando um orçamento para ser deliberado naquela assembleia futura. E muitas vezes é uma média dos gastos, eles fazem uma média da água, uma média da luz, uma média dos gastos com funcionários e já projetando os reajustes, que muitas vezes, lá em fevereiro, março, quando essas assembleias para deliberar sobre o assunto de reajuste de taxa de condomínio são feitas, então já se tem mais ou menos um cenário dos reajustes que já foram realizados. No caso, já se sabe quanto que vai ser o aumento dos funcionários, quanto que foi o aumento da água, quanto que é o aumento da luz. Então, as administradores de condomínio, de forma geral, orientam os síndicos, mas eu acho que é o meu caso, o caso de muitos síndicos, normalmente o próprio síndico faz ajustes diversos, porque ele tem uma visão muito mais próxima que a administradora de condomínio, que às vezes acaba tendo uma visão mais numérica e administram centenas de condomínios ao mesmo tempo, então naturalmente o próprio síndico, o conselho fiscal tem uma visão um pouco mais detalhada, somente para revisar esses dados que as administradoras de condomínio passam. Isso é porque, né, Paulo, realmente o orçamento, ele é totalmente elaborado, né, pela previsão de custo, né, de gastos que realmente aquele condomínio ele tem. E muita gente ainda acha que é uma invenção do síndico, sai da cabeça por que eu pago tão caro ou por que a minha taxa é tão barata. Então, as pessoas não entendem que realmente é uma composição, não é, Marcelo, como ele bem colocou, de despesas, né? Então, isso muda, né, Paulo? À medida que eu tenho um aumento de luz, eu tenho um aumento, né, de funcionários ou tributário, eu passo a necessitar automaticamente de uma arrecadação maior. E se eu não instituir uma taxa extra, eu vou ter que aumentar a taxa ordinária, né? Você já aumentou a sua taxa ordinária, Marcelo? Por incrível que pareça, nós estamos há 2 anos sem reajustar a taxa de condomínio no meu prédio. Mas a nossa visão realmente, como eu estava até falando no início, é que a gente tem uma parte bastante expressiva de unidades que historicamente não pagam, quer dizer, quase 30%. Então a gente espera que no final desse ano, início de 2017, a gente resolva todos esses problemas e novas unidades passem a contribuir. Então, a tendência não é que a gente abaixe a taxa de condomínio, mas sim que a gente consiga manter essa taxa de condomínio que está há 2 anos sem reajuste por mais 5, 6, 7, de repente até 10 anos sem reajuste, tendo em vista que mais condôminos passarão a contribuir com a taxa. Que essa deve ser também uma dificuldade da Isabel, né, Isabel? Porque você já pensou em instituir uma taxa extra, já que você trabalha com 30% de algumas unidades, e essas unidades, né, elas significariam uma arrecadação total, global, caso não houvesse essa restrição, né, essa restrição para o condomínio, mas um benefício para a construtora ali na convenção. Não, a gente ainda não entrou ainda nessa linha, só a taxa extra mesmo em enxoval, que inclusive a gente vai ter uma assembleia sexta-feira, que seria para a CFTV, que é para as câmeras, né? Então, só questão, tinha um saldo em conta, que foi um pagamento que a MRV fez e comprou para o enxoval freezer, geladeira, lixeira, essas pequenas coisas, não foi tirado dos moradores, mas a questão mesmo do sistema eletrônico, sistema de câmera do condomínio inteiro, aí teve uma assembleia, tivemos alguns problemas com as empresas e estamos fazendo uma nova assembleia aqui agora sexta-feira lá no condomínio para definir quem é a empresa que vai instalar o sistema de segurança eletrônico todinho no condomínio. Mas aí os seus condôminos, eles concordaram com o pagamento de uma taxa extra para puxar a questão das câmeras? Sim, aí foi aprovado na Assembleia, foi aprovado já um orçamento
no dia, né? Agora só teve a empresa teve que passar pela administração para poder verificar a questão de documentação, e a empresa que estava na assembleia não foi aprovado, e por isso eu convoquei uma nova assembleia para sexta-feira, já convoquei todas as empresas, já pedi todas as documentações, já mandei para o jurídico, já pedi para analisar, porque eu já quero levar para a assembleia a empresa já aprovada na parte jurídica, com toda a documentação, com todos os registros, no CREA, com toda a documentação que dá uma segurança para o condomínio de realmente contratar uma empresa grande, uma empresa que realmente não vamos ter problema em questão de instalação, infraestrutura, até porque é uma obra muito grande, são 503 câmeras, né? É um empreendimento muito grande, é quase 1 milhão, então assim, não está... O contrato da instalação foi aprovado, aquisição de equipamentos. Equipamentos e instalação. Então, foi aprovado na Assembleia 970 mil. Então, a gente está vendo outros valores, conseguindo valores menores, mas assim, é nessa linha. Então, é um contrato grande, né? E aí a gente tem essa preocupação de realmente contratar uma empresa com toda a documentação em dia para a gente não ter problemas futuros. E isso daí é muito importante, o sistema de CFTV. Então, Isabela, o condomínio seu tem que ter o sistema de CFTV. É algo que vai ajudar muito os moradores, vai oferecer mais segurança. Para ter uma ideia, vai ter um verdadeiro Big Brother lá, né? São 500 câmeras, então é um monitoramento geral mesmo de tudo, todos os corredores, todos os andares, monitoramento de elevador, área de lazer, e é isso mesmo, tem que fazer isso, é algo que vai dar tranquilidade para os moradores, qualidade de vida para os moradores e principalmente para o síndico, porque o síndico muitos problemas vão ser evitados, porque a pessoa está sendo filmada, está sendo vista, então ela não vai fazer, ela vai ver a câmera lá e ela vai ficar com medo. Então é algo assim extremamente importante e continue mesmo. Faça isso, isso é importante para o condomínio e para a sua gestão também. Vale lembrar que não é só a aquisição e instalação do sistema em si. É manutenção. Você vai ter uma manutenção expressiva. 500 câmeras, você vai ter um gasto mensal, você vai ter provavelmente um funcionário pelo menos a mais para conseguir acompanhar esse aparato todo. Não, grande parte das câmeras ficam só gravando. Então você só vai consultar ela no momento que você precisa daquela informação daquele ponto específico. Mas pelo menos a parte mais expressiva de acessos, acesso às garagens, o playground das crianças, normalmente precisa ter alguém para ficar avaliando também isso aí 24 horas por dia. Então tem o custo da aquisição, que vocês vão fazer via taxa extra, e depois vocês vão ter que estimar o custo da manutenção e repassar isso, muitas vezes por meio de um aumento de taxa de condomínio para os condôminos de forma geral. Eu queria até contar uma história, porque esse programa ele também é curiosidade, né, Paulo? Exato. E assim, aconteceu que é tão importante essa questão da câmera, que um caso de Lei Maria da Penha. E a vítima, ela já estava tão baratinada, aconteceu em condomínio, né? E que ela simplesmente já não conseguia mais distinguir entre a voz do agressor e a voz dos amigos do agressor, né? Então, assim, foi a câmera que realmente veio a esclarecer toda essa situação, porque a gritaria no condomínio estava, né, ocorrendo, e ela chegou a chamar a polícia, imaginando que era o agressor, né, sofrendo um caso de Maria da Penha, e aí deslocou realmente todo o pessoal do condomínio, que viu, que não viu, e a vítima, o agressor e os amigos do agressor, todo mundo para a delegacia de polícia. E quando, na realidade, o síndico disponibilizou ali imediatamente as filmagens e ficou constatado que não era o agressor, né? E isso poderia ter ensejado até a prisão do agressor, etc. Então, a câmera mostrava nitidamente que seria um outro ator, né? Um amigo do agressor que gritou e etc. Então, quer dizer, se não houvesse a câmera, né, provavelmente essa questão não teria tido esse desfecho justo, equilibrado, né? E assim por diante. Tem casos aí de domésticas, né, casos interessantes. E tem uma polêmica, Paulo, que eu queria até perguntar, talvez eles possam responder, ou pelo menos dizer a opinião deles e tudo em relação ao adultério. Em relação ao adultério, se vocês já tiveram alguma solicitação expressa de um cônjuge para poder ver,
ter acesso às câmeras, como vocês se comportaram, como é que foi? Assim, já teve com você, Marcelo, você está achando engraçado? A questão é muito interessante. Eu sou síndico de um prédio comercial, então naturalmente a quantidade de acontecimentos nesse sentido é menor. Mas, no entanto, a gente criou, esse é um tema que, se você for pesquisar na internet, tem muita coisa a respeito, mas a gente criou um conjunto de regras que, inclusive, fica explícito na sala de administração e na portaria, para quem quiser consultar, até para não parecer que é uma regra que só vale para uma pessoa, não vale para outra, mas as câmeras, elas são de uso do condomínio. Então, na verdade, a gente fala até explicitamente isso, que o sistema de câmeras ali do prédio, ele não é para você ver se seu sócio está entrando lá na sala de madrugada, para apurar uma infidelidade conjugal, mas sim, assim, a gente normalmente, o que a gente faz é, se a pessoa quer uma imagem, ou que ela apresente uma ordem judicial, ou que apresente um boletim de ocorrência policial, que aquelas imagens vão ser cedidas para aquele fim, ou se ela quer apurar alguma coisa fora desse contexto jurídico, policial, que formalize isso. Então, mesmo que de forma de próprio punho, no livro, então você vê que muitos pedidos, a partir do momento que você pede para a pessoa formalizar de forma simples, ela já se esquiva e não manifesta aquele interesse tão forte em consultar essas imagens. Mas é um tema extremamente relevante, especialmente no condomínio residencial igual o da Isabel, ela vai se deparar com muita frequência com esse problema. Eu ainda não tenho porque a gente não tem as câmeras ainda, né? E eu estou bem ansiosa por elas, porque, como foi falado no início aqui, o primeiro síndico, ele sofre muito, né? Então, eu tenho algumas dificuldades de punição, de seguir o regimento, porque algumas coisas acontecem e a gente não tem como provar, né? E só as câmeras para ajudar a resolver. Então, a pessoa, dá umas pequenas coisas, de deixar o entulho de obra na lixeira, a gente não ter como identificar, ou passear com o cachorrinho, deixar o cocô lá no jardim. Então, dessas pequenas coisas, a gente precisa muito das câmeras e vai chegar a esse ponto, ainda mais que é residencial no nosso caso. E a gente vai ter que fazer, sim, essas regras de como vamos atender isso. Com certeza vai ter que ser por escrito, tem que ter alguma coisa, né, formalizando, porque querendo ou não, vai entrar na privacidade de alguém, né? E essa pessoa pode se sentir, né, pode se sentir, assim, constrangida e entrar na justiça contra o condomínio. Então, são regras que a gente vai ter de ver no jurídico, como proceder num pedido desse, né? Se vai ter de ser uma coisa judicial, né? Se vai ter de ser um mandato do juiz, ou vai poder liberar, né, para um proprietário, vamos supor, mas eu também sou proprietário, sou casado, né? Os dois são proprietários, e vai ter de ter autorização do outro, não. Então, essas regras para a gente, como está no início, não está bem esclarecida ainda. Vamos ter de sentar com o jurídico para poder desenhar como é que a gente vai reagir com essas atitudes, né? No geral. Um dos casos, assim, também muito polêmicos é a questão da filmagem das assembleias. Porque a gente hoje vive no mundo moderno, né? Antigamente você tinha ali um secretário, hoje ainda tem, né, Paulo? Secretário, presidente, enfim, mas ele tinha que fazer a ata na mão, anotar os principais pontos. E gravar, todo mundo já grava mesmo, né? E hoje, assim, você vê que todas as assembleias, a tendência é que elas sejam gravadas, principalmente para que depois, numa degravação, você tenha, né, acesso ao conteúdo fidedigno. Hoje a gente vê até os jogos são gravados, a gente acabou com as Olimpíadas agora, infelizmente, né, que lá em casa era só jogo. E aí, assim, mas, enfim, você tem essas gravações, você vai montar e elaborar a sua ata, mas tem aquele condômino que ainda pede, ele quer, por conta de uma desavença pessoal, de um episódio que tenha acontecido durante essas assembleias, ele pede aquelas filmagens. E o condomínio é ou não é obrigado a entregar? Eu acho até, Débora, que você está falando de Olimpíadas e filmagem, teve até um escândalo de repercussão mundial que foi elucidado recentemente por câmeras que estavam instaladas e funcionando naturalmente, que foi o caso dos nadadores americanos, que supostamente tinham sido roubados. Depois, uma consulta ao sistema de câmeras lá do posto constatou que eles estavam mentindo. Então teve uma repercussão mundial e até acabou livrando a barra dos brasileiros. Mas essa questão de filmagem em assembleia, eu já fui síndico de um prédio residencial, que é até o prédio onde eu moro,
e hoje não sou mais, já tem um ano que eu saí, mas no prédio comercial a gente consegue, é a peculiaridade do meu prédio comercial, as discussões elas são bem equilibradas, os condôminos têm um consenso sobre o que é bom para o prédio e as discussões acontecem com bastante velocidade, a gente nunca precisou filmar. Mas eu já me deparei numa assembleia desse prédio residencial que eu fui totalmente desarmado, da mesma forma que eu vou nesse comercial, e as pessoas falaram, eu sou contra o aumento de taxa de condomínio, mas aqui está evidenciado aqui numa planilha, não, é contra, não vai aumentar, tem essa obra emergencial aqui que a gente tem que fazer, tá aqui as fotos, não vai fazer, então tudo bem. Então a responsabilidade é de todos aqui, eu vou mandar constar em ata, constei em ata, porque eu já tenho uma experiência como síndico, mencionando os nomes das pessoas que foram contra, e depois começou a surgir o mérito de que isso não foi discutido na Assembleia, o que foi decidido foi isso, não foi aquilo. Então eu passei a filmar a Assembleia seguinte, nós já contratamos um serviço de filmagem, aí as discussões já foram muito menos acaloradas, as pessoas muito mais tranquilas, e aí eu resolvi passar o cargo para frente. Então, é um estigma negativo, eu sou muito feliz lá no meu prédio comercial, apesar de todas as dificuldades, mas é um estigma muito negativo, essa questão de síndico. Ninguém fala, eu sou síndico, que ótimo, você está tendo alegria, está executando a sua capacidade gerencial, ninguém fala. Mas chegou a um extremo, e muito relacionado com o que a gente está falando, que eu já estava colocando a minha saúde em risco, decisões que deveriam ser tomadas, as pessoas eram contra, então eu resolvi passar a bola para frente lá, eu continuo participando das assembleias, mas hoje como condômino, como proprietário de um apartamento, é uma situação muito mais tranquila, muito mais confortável. Não, você sabe que eu estava em audiência na segunda-feira, e aí um condômino, com síndico inclusive, né, e um condômino se sentou, veio resolver a questão da taxa inadimplente. E a primeira coisa que ele falou é, o senhor é o síndico na audiência? Aí o síndico pensou, pois não. Aí ele falou assim, pior profissão do mundo. O senhor está no pior lugar do mundo. Mas o juiz que falou isso, não? Não, foi o condômino, né, inadimplente. Mas assim, é impressionante como existe, né, ainda essa imagem, né, de que realmente o síndico... E na verdade é a melhor profissão do mundo, né, porque você está cuidando de vidas. Cuidando do seu patrimônio, né? Cuidando do Valorizando patrimônio, exatamente, dessas vidas. Então... Débora Brito, nós estamos encerrando, mas antes de encerrar nós vamos fazer as considerações finais. Eu quero fazer uma pergunta específica para o Marcelo Sicoli. Marcelo, eu fiquei sabendo que você vai fazer uma grande obra no seu condomínio, você fez um projeto, fez um vídeo, como é que é isso? Qual que é a previsão de entregar essa obra? Vai revitalizar tudo? Vai ser uma grande revitalização? Sim, Brasília tem vários centros clínicos aqui, e centros clínicos muito modernos, então é mais que natural que a gente tenha que passar por uma revitalização até para não ficar para trás. E eu sempre acho que essas obras, elas têm que ser, por menor que seja, inclusive uma assembleia que eu participei recentemente como secretário, eu falo que por menor que seja, é importante ter um auxílio profissional, um respaldo de engenheiro, de arquiteto para fazer. Então nessa revitalização a gente contratou uma empresa de arquitetura e que tem visões com profissionais que vai muito aquém do que a gente como leigo tem. Então ficou um projeto muito belo. Mas o que eu tenho falado até para as pessoas, até para não causar muita ansiedade, que é um projeto que a gente pretende desenvolver ao longo dos próximos 10 anos. Não sei se eu serei o síndico nos próximos 10 anos, mas envolve a questão que você fazer obras num prédio que está em funcionamento, então você não pode fazer obras segunda, terça, em horário comercial, especialmente num prédio na área de saúde, tem atendimento odontológico, psicológico, então não pode ser interrompido por barulho de britadeira, e tem a questão financeira. Então nós vamos começar um pequeno estágio da obra que relativa às coberturas do pátio central, que tem a questão funcional, de proteger de chuva, de sol, e tem a questão estética também. E aí envolve dinheiro, então vão ser 10 meses a gente vai arrecadar para fazer essa obra, e os próximos estágios das obras, tendo em vista que, como eu falei, é um prédio em funcionamento, envolve uma qualificação técnica toda para tocar aqueles pequenos estágios da obra e muito dinheiro, então nós vamos fazer aos poucos. Mas existe um vídeo de 2 minutos que está no YouTube, eu posso passar para os que estiverem interessados para ver essa visão de futuro lá do nosso prédio. Show de bola. Então, Débora, quer comentar alguma coisa ainda com relação a isso? Olha, Paulo, na realidade eu gostaria muito de agradecer a presença dos nossos convidados, né? Eu acho que esse programa ele é uma maravilha porque a gente fala da vida real, da vida em condomínio, que é cheia de surpresas.
Realmente eles são verdadeiros guerreiros, são grandes profissionais. Nós estamos aí celebrando, né? Nós acabamos de ter aí o dia do síndico, né? Uma lei distrital que institui o dia do síndico, da deputada Sandra Fará. Parabéns, deputada, por essa lei. Exatamente. Obrigado, os síndicos agradecem. Isso é valorização da profissão, valorização do síndico. Isso saiu recentemente, então agora a gente vai ter uma vez ao ano esse dia do síndico. E assim, dizer que realmente a gente está à disposição de vocês, né? Sempre que vocês quiserem estar conosco. Nós temos um programa de rádio também, Entender Condomínio. Ele hoje está passando ao vivo na TV Web, aqui do Jornal de Brasília, né? No canal do YouTube, e também está na Rádio Federal, todas as quintas-feiras, ao vivo, para você, telespectador que quiser acompanhar o nosso programa, né, e dizer que estamos aí para a nossa próxima edição, agradecer a presença. Exato. Então vamos agradecer também aos nossos participantes hoje, pedir para a Isabel fazer as considerações finais. Eu quero agradecer pelo convite, né, tudo que a gente é um aprendizado, né, para enriquecer mesmo o conhecimento. Quando eu saí de casa na primeira assembleia em abril, eu saí de casa e falei para o meu marido que eu queria realmente poder contribuir, porque era lá que eu ia morar, era lá que eu ia criar meus filhos. E aí eu saí com esse objetivo de poder ajudar. Então eu entrei como subsíndica na época, né? E depois, depois que saiu as duas síndicas, e aí eu entrei como síndica interina e decidi, eu falava que, como falar a questão de síndica, eu falava, não, eu não quero ser síndica, que eu já tenho uma vida bem atarefada, mas quando eu vi que eu poderia contribuir pelo meu conhecimento, já trabalhei na área da administração no Ministério da Educação, e aí eu falei, não, eu posso ajudar, e foi quando eu aceitei, né, entrar para se candidatar. Isabel, desculpa, quero até aproveitar e mandar um abraço para Daniele. Daniele é síndica de qual condomínio? Do lado lá, né? A Dani é do Long, que também Miami Long, não? Miami é onde eu sou síndica, sim. E a Dani é do Long. Do Long. E a Elma, ela foi síndica lá de qual? Do Long. Do Long também, achei que ela era do seu. Não, é do Long. Lá teve só a Grazi e a Jaqueline, né? Que foi as duas primeiras síndicas que tiveram. A Grazi foi síndica e a Jaqueline foi síndica interina, né? Por um período, depois eu entrei. Maravilha. Mas eu quero agradecer ela pelo convite. Obrigada. Marcelo Sicoli vai falar conosco aqui, síndico do Centro Sudoeste. Apesar de todo o estigma negativo que a profissão tem, a atividade tem, que para muitos não é uma profissão, o que eu até falei para um amigo meu que assumiu um prédio com obras paralisadas recentemente, eu falei, alguém tem que aceitar o desafio. Então alguém tem que pegar aquilo lá. E então, se você mostrar um bom trabalho, competência, seriedade, as pessoas vão te apoiar. Então, às vezes, num condomínio, você ter ausência de reclamação, ausência de pessoas querendo te ajudar é um bom sinal. É sinal que as coisas estão caminhando bem. Mas, para aqueles que querem assumir a função, eu sugiro que faça curso de qualificação, porque existem várias áreas do conhecimento envolvidas. Hoje já existem muitos livros, muitas literaturas, muito curso disponível. Então, esses cursos eles são muito enriquecedores. Então, e especialmente para quem quer começar, o caminho é começar a participar das assembleias, em segundo lugar se candidatar a ser conselheiro fiscal, de repente ser subsíndico e depois você ser alçado à figura de síndico do seu prédio, e como é o caso de muitas pessoas, gostaram tanto que hoje são síndicos profissionais, então são síndicos de 4, 5, 10 prédios ao mesmo tempo. Não é o meu caso, estou feliz de ser síndico de um só, mas por exemplo, o nosso colega aqui, Paulo, é síndico profissional, é síndico de vários prédios, então fica aí também a oportunidade para quem quiser trabalhar nesse segmento, porque há uma demanda muito grande e há muita gente precisando de síndico Brasil afora. Bom, então eu vou encerrar o nosso programa falando um pouquinho também da Assocíndicos DF, da Abrasp, que são associações voltadas então para o síndico profissional e também para as demandas dos síndicos, né? Então nós temos lá os parceiros, nós temos as demandas do síndico, nós queremos regulamentar, reconhecer a profissão de uma forma geral. Então não percam o nosso próximo programa. Foi um prazer enorme estar na companhia de vocês, nossos telespectadores, né? E assim nós agradecemos mais uma vez. Até breve. Até breve.